Paz Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês, são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nessa madrugada 23/1/2026, sexta-feira, mês de janeiro, em Lucas, capítulo 24, resumo do capítulo. O texto de Lucas sobre a ressurreição é mais do que uma simples narrativa dos eventos. Com efeito, interpreta esses acontecimentos à luz dos ensinamentos do Antigo Testamento sobre o Messias. 24:6-7, na perspectiva da própria declaração de Cristo sobre sua missão. VV 45:47, o relato de Lucas se encerra não com a ressurreição, mas com a ascensão e nos faz lembrar de que o Cristo ressurreto deve ser adorado. VV 50:53. A ressurreição é de fato o selo da promessa de Jeová para a salvação. Tá vendo lá? Jeová está em Jesus e Jesus em Jeová. Por que nós adoramos Jesus Cristo? Porque o Pai mandou adorar o Filho dele. E o Filho dele tem que ser adorado também. Continuando, Lucas nos fala sobre as mulheres que visitaram o túmulo. VV 1:11 e a curiosidade que levou Pedro a esquadrinhar o interior da cripta vazia. V12. Palavra interessante, né? Cripta. V12. O autor do Evangelho comenta sobre os dois discípulos que caminharam com Jesus pela estrada de Emaús, explicando as escrituras que falavam do Messias. VV 3:29. O estado de euforia dos discípulos é descrito quando finalmente reconheceram a Jesus e lançaram-se de volta a Jerusalém para contar tudo aos seus seguidores de Jesus. VV 35. Finalmente Lucas fala da aparição de Jesus aos seus discípulos, ainda confuso, e abre a mente deles de sorte que finalmente possa entender o significado de sua vida e morte. VV 36:49. Lucas concluiu com a lembrança de quem é Jesus, de quem Jesus é. Exaltado nos céus, Jeová eternamente digno de nossa adoração, a fonte da nossa alegria. VV 50:52. Versículo chaves, agora tá chaves, né? Isso mesmo, agora tá escrito chaves. 24:46-47, que estava escrito agora se cumpriu. A aplicação pessoal: não seja lenta em confiar e em louvar o Salvador ressurreto. Tá vendo? Já não pode ser lenta em confiar e nem lenta em louvar, tá vendo? Tem que ser rápido, responder rápido ao Criador, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e adoração. Conceito-chave: anjos, P521, ressurreição, PP 629. 737, 823, a morte de Cristo, P813, Messias, P431. Destaque: anunciaram 24:9. Os anjos lembraram as mulheres algo que os escritores dos evangelhos enfatizaram. Jesus adiantou aos seus discípulos sobre sua morte e ressurreição. CFLC 922-44, 18:31-34. Não é de se estranhar que não tivesse alcançado o significado da declaração de Cristo. Agora, no entanto, eles se lembraram, mas continuaram sem entender, admirando consigo aquele caso. 24:12. A descrição de Lucas sobre a confusão e o desespero. CF 24:21, que se abateu sobre os discípulos de Jesus, deixou bastante clara a tolice dos boatos iniciados pelos líderes judaicos de que os discípulos haviam roubado o cadáver. A morte de Jesus significava o fim de todas as esperanças. Era preciso ser uma pessoa desequilibrada para honrar a morte de seu líder, fingindo que havia ressuscitado. Nécios 24:25. No caminho para Emaús, Jesus usou a palavra anoetos para seus dois acompanhantes. Dos seis acontecimentos, repetindo, dos 6 acontecimentos no Novo Testamento, 5 são aplicáveis aos crentes, diferentemente do tolo, de ordem moral, do Antigo Testamento. Essa palavra descreve um indivíduo que vê as coisas sob uma perspectiva distorcida, e não do ponto de vista divino, tá vendo? Por isso que nós chamamos pessoas de nécio.
Por quê? O que acontece aqui, ó? Vocês vão entender agora por que nós chamamos de Nécio. Presta bem atenção. Diferentemente, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. É como eu sempre falo, se é que tem cérebros. Presta atenção, ó. Diferentemente do tolo de ordem moral do Antigo Testamento, esta palavra descreve um indivíduo que vê as coisas sob uma perspectiva distorcida, tá vendo? Ó? Presta bem atenção aqui, meus irmãos, minhas irmãs, ó. Meus amigos, minhas amigas, ó. Se liga, ó. Esta palavra descreve um indivíduo que vê as coisas sob uma perspectiva distorcida e não do ponto de vista divino, tá vendo, né? Jesus então prosseguiu demonstrando o ponto de vista divino sobre sua própria morte, ao voltar a se olhar para as escrituras do Antigo Testamento, tá vendo? O que eu falei que isso aqui é escritura? Isso aqui é escritura do Antigo Testamento a fim de demonstrar que o Messias teria de sofrer essas coisas para somente então entrar em sua glória. Não basta dispor de informações corretas, precisamos estar em condições de interpretá-la corretamente. É o que eu sempre já preguei sobre essas coisas e continuo pregando. Ó. Que a gente tem que ter o quê? Conhecimento das coisas. Não basta dispor de informações corretas, tá vendo? Ó? Precisamos estar em condições de interpretá-la. Tem que ter conhecimento, tem que ter entendimento. Olha lá, corretamente. Igual eu explico vocês aqui corretamente. Igual eu ensino para vocês direito, para vocês entenderem direito. Agora continuando, o uso que os escritores do Novo Testamento fazem do Antigo Testamento está ancorado na instrução sobre a pós-ressurreição dada por Jesus, no que diz respeito ao verdadeiro significado dos textos do Antigo Testamento, CF 24:44. Verdadeiramente 24:44. A crença na ressurreição, literalmente física, de Jesus é corroborada pela evidência de três vertentes: o cumprimento da profecia, o testemunho ocular e de milhões de vidas, transformada pela fé em Jesus num lapso temporal de 2 milênios. Tá vendo? Mas tem que entender essa palavra aqui quando fala ocular de milhões de vidas. Essa palavra aqui, ó, transformada. É pessoa que mudou de vida. Não é pessoa que não mudou de vida. Tem uma diferença, entendeu? A sua semelhança, 24:36 em diante. A primeira carta de João 3:2 narra que quando Jesus voltar, seremos semelhantes a ele. Isso é verdade. Nós vamos ser igual a Jesus, isso é verdade. Nós vamos ser cheios do poder, aleluia. Esse dia está quase chegando, hein? Vamos lá. Continuando. Essa passagem de Lucas nos conta muita coisa sobre a ressurreição de um corpo de verdade, feito de carne e ossos. V39. Assemelha-se ao corpo normal, com suas formas marcadas pela cruz. V39 capaz de se alimentar. V41 e sem se deixar limitar pelo espaço. Jesus apareceu de repente entre eles no local que, segundo o outro evangelho, estava trancada a chave. V36. Não temos ideia das maravilhas que nos esperam, mas elas existem de fato. Tá vendo? É real e verdadeiro, tá vendo? Tanto o visível como a invisível são tudo real. Tá vendo? Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, a Espírito Santo, agradecemos por este culto nessa madrugada, 23/1/2026, sexta-feira, mês de janeiro, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Putinova, Minas Gerais, nação Brasil. Abençoe somente meus inscritos, abençoe também somente os dizimistas, os ofertantes. Essa é minha irmã, este meu irmão, esta minha amiga, este meu amigo que sempre está ajudando essa obra, sempre essas pessoas estão ajudando essa obra em tudo aqui. Da vitória para eles também em tudo. Amém e amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, meus amigos, nós acabamos de ler Lucas por completo, né? E nós aprendemos tudo isso aqui, ó, top focalizado no esboço, nascimento, preparação, Galileia, viagem, Jerusalém e paixão. Nós aprendeu tudo isso aqui. Até o próximo livro que nós iremos conhecer
só mais tarde, né? Só no próximo culto. Então nós começamos foi aqui, ó. Nós lemos muito, hein? Nós começamos foi aqui, ó. Aí fomos indo, ó. Ó, tanto, hein? Parece que é pouco, né? Não, viu? Ó, tanto, hein? Ó, tanto, hein? Até aqui, ó. Até o próximo livro e próximo culto. Só o que vocês aprendem, os melhores ensinamentos na melhor igreja. E vocês estão assistindo a melhor igreja do mundo e os melhores vídeos do mundo. Melhores ensinamentos do mundo. Que vocês não vão achar esse ensinamento em outros lugares. Só aqui, até o próximo culto e o próximo vídeo, hein? Lemos Lucas por completo.